muitos jovens até estão ali nas drogas e essas coisas assim. E como sempre falam, quando que um jovem atleta vai ser um problema para a sociedade, né? Salve, salve, moçada do esporte ao tempo todo, aqui de volta à Casa da Terra Vermelha, com a diversidade dos esportes, das atividades esportivas aqui de Ijuí. Lá no início, pelo 6º, 7º programa, a gente tratou da Associação Noroeste Runners, o Héctor esteve aqui, e hoje o assunto envolve de novo essa entidade esportiva que semana a semana divulga alguma conquista. E uma dessas vitoriosas está aqui conosco hoje, que é a atleta Samara dos Santos. Tem medalhas recentes. Você tem 16 anos, me dizia há pouco. Eu te agradeço por ter vindo até aqui e queria que tu inicialmente me dissesse da tua ligação com a NR, quando começa, e sobre competições a gente aborda na sequência. Tudo bem? Oi, tudo bem? Boa tarde, meu nome é Samara. Como já foi dito, eu tenho 16 anos. Eu comecei na NR fazem mais ou menos quase 2 anos, 1 ano e meio por aí. E daí o Héctor e mais um atleta foram na minha escola e convidaram, né, quem queria participar, quem queria lá conhecer o esporte, né? E daí eu acabei me interessando, né? Eu já fazia outros esportes, que nem futebol, na escola. E daí eu me interessei e fui lá para ver como é que era. A princípio eu não sabia que tinha essa parte dos arremessos, lançamentos, eu só sabia que tinha corrida e salto. Daí eu não sabia o que eu ia fazer. Daí eu cheguei lá, eles falaram que eu tinha biotipo, né, para os arremessos e assim. Daí me colocaram e daí pra frente só fui conseguindo, né, medalhas e títulos e coisas assim. 14 anos tu tinha, então, se agora tu tem 16, mais ou menos aos 14. E o teu esporte era o futebol, o futsal, Até hoje, na verdade, eu Continua. jogo ainda, continuo jogando pela escola. Mas o atletismo foi um esporte assim que eu me apaixonei mesmo. Daí eu comecei, na verdade, a competir, assim. Não fazia 1 mês que eu estava na equipe, daí tinha um brasileiro para ir, um sub-16 aquela vez. Daí eu fui junto com eles, daí, pelo que eu lembro, eu fiquei em 17º no Brasil. Sim. No lançamento de dardo. Onde foi essa competição? Foi em Cascavel, no Paraná. Começou a viajar já logo depois de entrar na associação. Sim. Daí, depois, ano passado, eu comecei a competir de novo e teve várias competições. Daí, ano passado, eu fui campeã gaúcha no arremesso de peso, vice-campeã no disco, também no dardo, na categoria adulta. E várias. Também esse ano eu conquistei mais 3 medalhas no Sub-18, que foi nesse final de semana, nas 3 modalidades que eu participei. Olha só, tá, eu quero ainda ficar no tempo de colégio com 14 anos. Tinha alguma participação nas Olimpíadas Escolares e aí se inscrevia para ir para os arremessos ou nem isso? Não, aquela vez, acho que foi em 2017, uma vez que eu fui com a escola. Só que daí lá eu não fazia arremesso nem lançamento, por causa que quando eu comecei na equipe, foi ali que eu comecei a fazer nessa parte. Antes disso? Antes disso, nem sabia que existia assim, essa era parte. Corrida e bola. Isso mesmo. Daí foi lá em 2017, eu peguei e participei de corrida e salto. Sim. Né? Mas na parte dos arremessos que eu tinha feito, acho que foi pelota aquela vez, né, que eu era pequena, mas não fui bem, daí eu não sabia que eu ia ir para essa parte.
Olha só, e aí na visita do Héctor e dos demais na escola vem o convite, você se interessa e aí eles identificam antes de fazer qualquer teste prático. Daí já me mandaram direto para aquela parte, eu fiquei até sem entender na hora, eu pensei, eu vou ir pra corrida, né, que eu já tinha corrido. Daí eu fui, né? E no fim deu muito certo, muito certo. E tu curte participar dessas modalidades, né? Bastante. Te exigem, eu imagino, um treinamento todo específico. Pode falar como é como tem sido a tua rotina, dividindo as tarefas de aula, os compromissos que, né, uma menina de 16 tem, com as leituras e toda a parte social também. Bom, na verdade tem ali 3 dias na semana que eu vou treinar no campo ali do poliesportivo. 3 vezes, que é, no caso, uma parte mais técnica, assim, para os arremessos. Daí também tem alguns dias que eu vou na academia e daí também tem que conciliar isso com a escola, né? Que tem um dia na semana que eu tenho aula o dia inteiro, daí sempre tem que dar um jeitinho ali para tudo. Certo. Começa com uma das modalidades ou já vai para as 3? Não. Dardo, peso e disco. Não, eu normalmente separo, eu coloco quase sempre 1, 2 modalidades a cada treino, porque senão também fica meio pesado de fazer assim as 3, e daí fazendo 1 ou 2 tu consegue pegar melhor a técnica, no caso. Certo. A gente tem visto, principalmente no arremesso de peso, né? Atletas bem fortonas, né? Precisa ficar daquele jeito depois para ir para uma Olimpíada? Ou tu tem um outro biotipo que permite também? Ou eu que estou enganado? Assim, eu não sei bem certo, assim, normalmente as meninas que fazem arremesso de peso, assim, são bem mais grandes, só que eu sou, não sou tão grande assim, mas também eu consigo ir bem nessa modalidade. As que competem contigo também já são, tem uma aparência de mais fortes, Sim. Olha só, que estatura tu tem, Samara? Eu tenho 1,70. 1,70, vai crescer ainda, olha só que bacana. E as diferenças nos treinos para o peso, para o disco e para o dardo? O teu treinamento, né? O dardo é um tipo de arremesso, o disco é outro e o de peso, então, nem se fala. Sim. Na verdade, dentro dessas modalidades, tem várias técnicas, né? Certo. Daí, por exemplo, no peso tem o arrasto, daí tem um que é de lado, assim, eu não lembro muito bem o nome, como é que é, mas tem várias técnicas diferentes, né? Certo. Quem é teu treinador? Tu tem um específico para essas tarefas? É o professor Robson, ele não é daqui de Juí. Certo. Mas também aqui em Juí tem também os professores ali que ajudam, né? Que nem o Prof. Ângela, o professor Paulo, o professor William. Todos eles dão uma grande ajuda, assim também como os colegas da equipe também ajudam bastante. Sim. Nesses 2 anos, algum momento assim que... eu vou desistir disso, teve que ser convencida de novo a voltar, ou foi aquilo, amor, assim, à primeira vista por essas modalidades do arremesso? Bom, assim, pensar em parar, assim, eu nunca pensei. Só que tinha ali um tempo que eu andava bem cansada, né? Não estava conseguindo conciliar a escola, também junto com o atletismo, né? Também por causa que tu cansa, assim, sabe? Cansa bastante. Só que também, daí depois disso, eu consegui dar um jeito ali e daí ficou tudo bem. Certo. Tu diz, depois de um treinamento, chega exausta em casa, sim. E tem a parte da academia, que também deve ser muito peso, né? Trabalha muito com peso. E também, na verdade, às vezes... coloca um pouquinho menos de peso, mas faz um treino com menos repetições e mais explosão, assim, digamos. Já pensou?
Eu fico só imaginando, já fico cansado aqui, Samara. Mas olha só, que bacana. Alguém mais na família que era do atletismo, ou que teve o apoio do pessoal em casa? Pô, ficaram meio assim, vai fazer atletismo e essas modalidades? Como reagiu a turma de casa? Bom, no início, bem no início, assim, que eu tinha dado a ideia, assim, eles ficaram meio assim, sabe? Mas depois eles me apoiaram bastante, até hoje, né, no caso. Na minha família ninguém faz atletismo nem nada, sou a primeira praticamente. Sim. No caso, só jogavam futebol e faziam outros esportes, mas nessa parte, assim, não. Certo. E no futebol consegue ainda tirar um tempo para jogar com as gurias, consigo. Eu treino ainda na escola. Certo. Essa parte também, que eu jogo no time da escola, daí... Lá no 25, né? Sim. Quando houve a visita do Héctor, era no 25 já? Não, era lá na Deolinda Barufaldi. Certo. Tu vê como é importante, né? Essas idas para diferentes projetos, né? Sim. Acaba dando aquele estalo na gurizada e praticamente muda, né? A tua vida, a tua rotina. Hoje tu tem, né, uma dedicação não exclusiva, porque tu tem as aulas como um grande compromisso pela frente, né? Tá no segundo? Segundo. No segundo do ensino médio, isso aí. E olhava Olimpíadas, por acaso se interessava quando passava na TV, agora tem arremesso, eu vou dar uma conferida nisso, ou não tinha a menor ideia do que era essa modalidade, Samara? Bom, antes de eu entrar para a equipe, eu não me interessava assim muito, assim, por causa que eu não sabia muito bem, né? Mas hoje em dia já me interesso bastante nessa parte, assim. Sim, até porque não é um esporte popular entre a gente, é mais difícil, vai treinar. Eu tinha, num tempo no Ruizão, tinha um colega que era do dardo. E a gente queria jogar futebol no mesmo espaço, então tu cuidava onde ele vinha, né, com aquele dardo. Ele jogava e a gente tinha que, além de prestar atenção no jogo, cuidar onde ele jogava o dardo. Só para dar um exemplo, né, não tinha o espaço apropriado na escola para ele treinar o dardo. E ele não queria jogar futebol, ele queria o dardo. Hoje, se tu pudesse escolher, ainda ficava, porque não tem como largar o futebol, né? Fala para mim. Não tem, né? Se pudesse escolher, assim, eu vou seguir no futebol ou vou seguir no peso? Eu acho que eu ia seguir no peso, assim. Mesmo? Sim. Se fosse assim para escolher como profissão, como algo para dedicação exclusiva. É mesmo? Sim. Gostou tanto assim? Gostei. Puxa, que bacana. Me fala dessas medalhas que eu estou curioso, que essas são as mais recentes. Sim, essas são três. Numa pegada só de fim de semana? Só. Onde foi? Foi em Porto Alegre. Fim de semana passado. Nesse final de semana. Tá, vamos lá, me alcança essa primeira aqui. Está especificada aqui o Campeonato Estadual de Atletismo, Confederação Brasileira de Atletismo. Sua medalha é de? Essa aí acho que é de dardo. Na verdade, as três são iguais, só que essa aí é peso, dardo e disco. E que posição você ficou? Eu peguei terceiro lugar. Tu pegou terceiro lugar nas três modalidades. Nas três modalidades. Alguma outra atleta teve pódio nas três? Nas três eu acho que não. Acho que teve só dois. Olha só. Dois pódios. Sim. E muita diferença para quem foi ouro e prata, ou quase chegou? Quase, cheguei quase. Faltou um pouco ali, mas tem ainda no que vem esse ano mais competições e dá para pegar. E me fala, são gurias que você já conhece, agora já enfrentou em outras competições, ou disputa com atletas que nem conhece? Não, agora eu já conheço bem as competidoras, né? Sim. E daí até já fiz amizade com algumas delas, né? Porque apesar de ser concorrentes também, né? Não tem o porquê de não fazer amizade. Não tem, né? Não tem mesmo. Mas já conheço elas, mas às vezes aparece uma que outra que tu nunca viu, assim, mas... Certo. E isso aqui é a categoria...
É sub-18. Ou seja, tu tem 2 anos dentro dessa categoria e já está pegando o pódio. Não, na verdade esse foi meu último, é que é um pouquinho diferente. Então me explica. Por exemplo, assim, ano que vem eu faço 18. Tá. Que esse ano eu faço 17. Certo. Daí já como ano que vem eu faço 18, eu não sou mais sub-18, sou sub-20, que é uma categoria acima. Tá. Ou seja, a idade que tu faz no ano, tu não pode ser aquela... Sim, não pode tu faz 17 categoria. esse ano. Sim. Sim, entendi. Tá, mas tem alguém nessa categoria que seja assim a disparada melhor, ou vocês 3 ficam próximas nas marcas? Depende em qual. Às vezes, na verdade, às vezes é bem perto as marcas uma das outras. Tipo ali de uns 2 metros, 3 mais ou menos. Mas às vezes tem umas lá que lançam um pouco mais, arremessam um pouco mais, mas não muito assim. Eu, quando vejo Olimpíadas ou os Jogos Pan-Americanos, eu percebo assim o momento da concentração do atleta. Sim. Queria te ouvir sobre isso. O quanto faz diferença, tá? Num dia legal, acordei bem, e a concentração, como é que ela funciona antes de ir para uma prova? Bom, antes você tem que estar muito bem concentrado até na hora de você estar lá. Por causa que se você não estiver concentrado naquilo que você vai fazer, você vai acabar errando, no caso. E também outra coisa que atrapalha bastante é o nervosismo lá. E daí eu já errei até bastante vezes, né? Sim. Por conta de estar nervosa, assim. Sim. Mas sempre quando tu se concentra, assim, naquilo que tu vai fazer, dá certo. Sim, esse nervosismo, tu percebe que ele vem diminuindo porque tu vai ficando experiente, né? Apesar de 16 para 17, mas vai se familiarizando, nada mais é tão estranho assim como há 1 ano, 2 atrás, percebe que vai ficando mais natural ou ainda treme a perna ou o braço? Bom, assim, ultimamente não tanto que nem nas últimas competições, né? Você acaba ali se acostumando até que, né? E você fica mais calma durante as competições, daí não dá muito. Sim. Samara, eu queria te ouvir sobre marcas, o teu recorde em cada uma delas. Tu agora bateu algum ou ficou atrás? Pode falar disso? Bom, no lançamento de disco foi, acho que ano passado, minha melhor marca, que foi no estadual, no estadual dos Jogos Escolares. Sim. E daí eu ganhei, daí eu fiz, acho que foi 27 metros. No peso eu fiz 9,92, minha melhor marca em competições, mas em treino acho que foi de 10 para 11 metros. E no dardo, a minha melhor marca foi agora nesse final de semana, que foi 26,85. Olha só, chega a bater esse recorde em treinamento, consegue fazer melhor, sim, e às vezes sim. Não repete isso numa competição. Sim. Acontece, né? É que às vezes dá bastante nervoso, assim, na hora, e daí acaba atrapalhando, né? Sim, na hora da competição. Acredito. Tem outras meninas também nessa modalidade, nessas 3 aqui em Ijuí, dentro da NR, ou tu é uma exceção? Aqui em Ijuí, não, acho que é só eu que tem nessa modalidade. Eu acho que em outra cidade, acho que tem mais uma menina que faz também essa parte. Mas acho que é só eu e ela que fazemos. Então, quando eu te anunciar sobre essa entrevista, eu posso dizer a exclusiva, a única que é atleta de dardo, disco e peso aqui em Ijuí. Nas 3 modalidades. Que loucura, que bacana. Treina lá no polo esportivo, tem estrutura, tá tudo certo lá? Podia ter um lugar melhor? Podia. O solo, o piso. Que nem aquelas pistas, né? Que nem oficiais, né? Seria muito bom, pista emborrachada, no caso. Ajudaria muito. Uhum. Pista que tu diz quase só aquele...
o espaço, né, que é utilizado não seria um investimento assim fora de uma realidade, mas esses esportes a gente vê, né, normalmente em matérias na ESPN que dá espaço para essas reportagens, a dificuldade que medalhistas muitas vezes numa Olimpíada enfrentam. Tu tem clareza sobre isso? A vida não é fácil para quem escolhe o atletismo. Sim, até porque a pista emborrachada assim mais próxima é em Santa Maria, né? Então bem longinho assim. Tu treina aqui no Saibro, ali no Pedrisco e faz muita diferença. Faz. Tem um período de treinamento quando chega para uma competição? Na verdade, acho que 2 dias antes eu dou uma vai conhecer o lugar. Não, na verdade um dia antes a gente vai para lá. Daí a gente fica no hotel. Daí no outro dia a gente já vai competir. Daí a gente só chega lá no dia da competição. Só o aquecimento que daí na emborrachada. Pai, é muito diferente, né? Mas é bem melhor a emborrachada. Claro que sim. Eu fico vendo, Samara, agora o ginásio com aquele piso novo ali, o ginasião. E quando eu joguei, rachei meus cotovelos naquele parquê duro, né? Queria tanto agora voltar, só que a gente não volta no tempo, né? Mas vê o quanto quem hoje joga no ginásio, joga futsal ali também. Eu jogo. Joga o campeonato aqui? Eu vou jogar os jogos escolares. Jogos escolares. Joga mais na frente? Eu jogo na zaga esquerda. Tu joga na ala esquerda, tu é canhota? Não, mas eu consigo ir com as duas. Olha aí, ó, brinca com as duas, tá bom. Olha só, deixa eu te perguntar sobre o que os colegas acham disso. Tu já é reconhecida como uma moça que é da NR? Bom, na verdade, às vezes não, né? Mas ali meus colegas me apoiam muito, meus amigos, né? Então lá sempre me apoiam, ainda falaram para me mandar um beijo para eles. Viu só? Quem falou isso? A minha colega Luísa, a Mari, a Carol, a Rafaela, é um monte ali. Que bacana. E elas também fazem alguma atividade esportiva ou vão mais na educação física da escola? Não, na verdade não. Não, são muito, mas não te dizem o que tu tá fazendo aí, não te jogam para baixo. Não, ela já sabe que eu gosto disso. Viu só? Chega a esperar o horário de uma competição, um fim de semana chegar para poder viajar, curte tudo isso. Bastante. Também por causa que lá tu tá sempre ali com o pessoal da equipe, no caso é uma família ali, né? Sim. Todo mundo se dá bem e conversa. É muito legal. E eu posso te dizer o seguinte, nunca, mesmo que tu largue esse ano, o ano que vem, tu nunca mais vai esquecer isso. Porque é uma coisa única na vida da gente, poder participar só aqui jogando jogos escolares já é bacana. A gente ouve hoje uns veteranos falando que jogaram a Copa Dunga. Pô, que bacana, eu pude jogar a Copa Dunga, que está na 24ª edição, ter assinado uma súmula, esse tipo de coisa. Mas é algo que vai te marcar, né? Sim. O gosto que tu tá demonstrando aqui, né? E o Héctor dá alguma perspectiva, assim, fala num horizonte mais para frente, Samara continua assim, que a gente vai mais longe, ele cria uma expectativa em ti ou ele é muito realista? Não, na verdade sempre, todos na verdade incentivam ali, né, pra gente continuar, que a gente, no caso, a gente vai chegar longe, né, tenho certeza disso. Sim, o que te faz ter essa certeza? Bom, eu não sei muito, mas eu sinto que, sabe, não sei dizer bem certo assim, mas eu sei que vai dar certo. Tá acompanhando moças já na categoria adulta, fazendo essas comparações, tu consegue imaginar, pô, eu alcanço essa marca também daqui a pouco, algo nesse sentido, é? Sim, acho que Ali ano passado eu peguei 2º lugar no dardo, só que era adulto, né? Daí. Não tinha me contado essa ainda, conta em detalhes, aonde foi? Fui em Porto Alegre também, daí eu
não ganhei, acho que foi por causa de 1 centímetro. No dardo? Aham. E a moça era do adulto? Era do adulto. Colou o dardo no da outra guria, Samara. Acho que foi por 1 centímetro aquela vez. Daí, Sim, mas acontece. Oh, claro, e aí tu já vai, né? Tu tem um termômetro, tem como medir. Olha aqui, eu tenho 16, daí tu tinha mesmo só 16, né? Já. Quando tu faz 17? Em agosto. Agosto, que dia? Dia 15. 15 de agosto, que bacana. Então, vamos lá. Dardo, disco e peso. E a semana é dividida entre uma e outra modalidade, ou treina peso numa semana, disco na outra, ou quando tem uma competição se dedica mais a uma, ou as competições normalmente te inscrevem nas 3, como é que é isso? Bom, assim, nos treinamentos um dia eu faço 1, 2 modalidades e vou intercalando assim, né? Mas nas competições eu faço as 3 sempre. Mas normalmente quem faz ali peso, às vezes não vai muito bem no dardo e coisa, mas eu tô indo bem até que nas 3. Daí, mais ou menos isso. Muito bom. Uma pergunta bem boa que eu sei que todas gostam assim nessa idade, que é as notas na escola. Gostam de responder isso, né? Mostrar o boletim em casa. Qual a matéria que mais gosta, a disciplina que mais gosta? Educação física. Mesmo? Sim. É? Sim, sim. Olha só, quem é a professora ou o professor lá no 25? É a professora Tonha. A Tonha tá lá, Tonha. pô, minha amiga Tonha, tem que trazer ela aqui então. É a professora Tonha e o professor Ariel também. O Ariel também tá lá, viu? E a Tonha e o Ariel apoiam essa tua... Sim, apoiam bastante. Até a professora Tonha vai ir comigo e mais um colega lá para a seletiva do SERGS. Que é? Que já, como eu ganhei ano passado o estadual do Jergues, daí agora eu vou para a seletiva, daí se eu passar nessa seletiva eu vou para o brasileiro. O SERGS é o brasileiro? É campeonato estudantil, daí sim. quase a mesma que os Jogos Escolares. Mas tem agora uma eliminatória, que é a seletiva, que tu chama. Quando que é essa? Ainda não tem data, mas eu acho que é mês que vem. Tá, e tá com chance? Tá, acha que pode passar? Eu acho que sim, mas mesmo se não passar, acho que eu pego medalha, pelo menos. Sim. Algum brasileiro que tu já participou? Foi só o de lá quando eu tinha entrado. Aquele de um mês depois? Onde foi? Foi em Cascavel. Ah, é verdade, te perguntei já essa. Em Cascavel, aquilo tu não deve ter acreditado, né? Recém tinha entrado. Mal comecei e teve que disputar nas 3, no dardo, no disco e no peso? Não, aquela vez eu só fiz disco e dardo, não fazia peso. Só? Eu comecei a fazer peso em abril do ano passado. Certo. Daí que eu fui numa competição e só tinha peso para fazer, daí eu fiz e no fim fui bem. Daí de abril ali, daí em junho tinha o sub-18, daí eu ganhei no peso, no caso estadual. Tá. Me fala outra coisa, a questão alimentar, nutricional, que orientações tu tem que cuidar com alguma coisa, tem algum alimento que precisa bom, mais? Eu como, na verdade, quase de tudo, assim. Sim. Mas, tipo, Coca-Cola, essas coisas assim, eu não sou muito de tomar, eu tomo lá eventualmente, assim. Isso já antes dos 14 Sim, ali? já antes. Que geração, vocês querem quebrar a indústria, né, de refrigerantes. Mas Sim, é um olhar diferente, já a gente nota também, tem uma guriazinha um pouco mais velha que tu e não toma refri, né? Por mais que a minha mulher diz, olha aqui, ó, o que acha que tá tomando o suco de caixinha e que não, ele também tem um bocado de açúcar, né? Então ou é o suco natural ou a água, né?
Mas, enfim, tem esses cuidados também. Sim, mas sim. nada específico que venha, tem um acompanhamento? Não. Não? É que eu praticamente, eu me cuido assim mesmo. Sim. Mas nada muito. Tá, e como tu disse, né, tu era do futebol, é do futsal, do futebol, corrida. Não, eu só fazia ali algumas provas, assim, que foi lá no tempo da outra escola ainda, quando eu era pequena. Sim. Mas depois disso eu só jogava futsal, né, mesmo. Daí veio ali o tempo da pandemia, daí eu parei, daí depois não joguei de novo, só voltei a jogar quando eu entrei ali pro 25. Muito bom. Falou há pouco, né, de você ter o gosto pela educação física, chega a pensar em ser uma educadora física? Sim, Sim? eu quero trabalhar nessa área. Olha só, que bacana, muito bom. E, bom, ainda tem todo o terceiro ano para cursar. Tu pegou a oitava e o primeiro de pandemia. É o oitavo ano. Oitavo e nono, claro, oitavo. vocês têm o nono, sempre esqueço disso. Isso foi dureza, né? Foi bastante. É porque ali o tempo todo em casa e daí não ter contato com as outras pessoas era bem difícil. Foi isso? Daí eu acabei parando de praticar tudo que eu fazia de esporte, só ficava em casa, né? Daí Tu já tinha ingressado na ANR, não? Não. Foi depois, né? Foi depois. Por isso que também não pensou duas vezes, né? Pois é. Guardou toda essa energia. Sim. Mas que tempos, né? Depois a gente vai falar isso no futuro e vai recordar aqui a turma também, né? Com frequência. A gente não tem nem ainda uma ideia bem clara. Hoje mesmo li uma reportagem sobre como prejudicou a saúde mental, né, das pessoas. Né? Ainda está sendo tudo isso estudado. Te digo, Samara, quase não podia olhar minha guriazinha no quarto, no quartinho dela ali, aula de manhã embaixo de um cobertor no inverno com aquele notebook ou pelo celular. De tarde a mesma coisa, não saía. Educação física eu te conto, a minha esposa é professora, aí a gente tinha que entregar a sala da casa porque ela tinha aulas práticas com os aluninhos, né? Então era pulo, era corda, né? Fazendo aula à distância, mas... Bem difícil. Que imagina quem está no oitavo, nono ano, tudo que quer é não ficar em casa, né? A gente quer sair, andar de bicicleta e conversar com os colegas, ir numa festinha. Não foi fácil, mas a princípio passou. Que a gente possa ter aprendido, né? Tá, tem mais medalhas? Já dá para quase botar assim num quadro em casa ou são essas mais recentes aqui? Tem bastante. Tem? Bastante, sim. Consegue lembrar assim da que foi mais importante? Acho que assim, a mais importante não foi de alguma competição. Assim. Na verdade, eu acho que até a do ano passado, que eu peguei primeiro lugar no estadual. Sim. Mas acho que outra também que foi bem importante foi a do final do ano, que eu peguei atleta destaque no estado. Mesmo? Ganhou uma medalha de atleta destaque no Rio Grande do Sul. Teve momento de entrega ou só te chegou essa medalha? Não, a gente foi para Novo Hamburgo, daí lá eles fizeram cerimônia e entregaram. E tu tem razão, essa deve ser a medalha mais importante mesmo. Pô, no estado, a gente fica imaginando, né? São 495 municípios e tá aqui em Ijuí a guriazinha que é destaque, dardo, disco e peso. Sim. Chega a levar para casa o peso ou o dardo para treinar, nada disso? Não levo. Fica lá na sede, no caso. Daí eu pego e vou para lá treinar. Sim. Improviso em casa, de exercício para específico não tem como fazer. Pois é, não tem muito espaço. Só daí, com a bola, daí, né? Sim. É habilidosa, Samara? Né? Tu Falam que é. Vamos ter que ver um jogo uma hora dessas desses. É nos jogos escolares que vai ter futsal? E tem peso, dardo, disco, tem também? Vai ser esse próximo, acho que próxima semana, dia 14. Sim.
vai começar, daí eu vou fazer acho que peso, disco e me colocaram para fazer revezamento 4x100. Olha só. Assim, nunca corri assim Sim. muito, mas me colocaram. Para completar uma equipe Sim. ali. E tu topa, se falou Sim. em algum esporte, tá Sim, e também por causa que é meu último ano, daí eu vou aproveitar aí. certo. E essa febre do pádel e do beach, aí chegou a jogar já? Tem um momento de jogar pádel e beach tênis que tá, só se fala nisso quase. Pois é. É? Mas não. Não, é focada nisso Sim, aqui, sim. no colégio, um vôleizinho de vez em quando. A Tonha Só- libera para jogar um futsal na sexta-feira, Libera, assim. libera. É, De sexta até eu tenho treino na escola de futsal. treino na sexta. Treina onde lá? Lá na quadra mesmo da escola. Tem uma quadra boa lá? Tem. Tô tentando lembrar agora do 25, onde é que é a quadra. Tem o Ah, pátio gigantesco, que o pátio mais bonito de escola de Juiz. Eu acho muito Sim, bacana sim. aquele pátio. Tem né? uma parte lá que daí tu desce para É um adiante, porão tá. e daí depois... É a quadra. depois é Tá, a quadra. tá. A Tonha é da corrida, né? É, a senhora... Pô, Tonha, quando vê aqui passando nas... Tem as corridas que fazem a volta aqui, Sim. quando vê. Tá ali a Tonha firme, né? Sim. Muito bem. Vamos lá. Queria te ouvir ainda sobre a Samara pequenininha, assim, tu te lembra de ti no esporte ou nas pracinhas, a partir de que idade, assim, se interessando por, vamos lá, balanço, bicicleta, era daquelas que não parava, que queria fazer uma atividade, ou sentava, ficava ali brincando, a bonequinha, o livrinho? Na verdade, eu fui sempre bem calma, mas eu também, desde pequena, gostava bastante, assim, andava de bicicleta e até quando eu era pequena, minhas colegas ficavam, meu Deus, mas para quieto, eu não parava de correr. Sim. Na escola, no caso, e sempre jogando bola também, jogava já como não tinha muita menina para jogar, jogava contra os guris. Aí, ó, isso aí. E daí- Fechava o time com os guris. Tinha canela roxa, que nem os guris, assim, né? As batidas de... Sim, Aham. bastante. Que bacana. Vamos lá, teu envolvimento com o colégio um pouco mais. Antes a gente falou de boletim, só de brincadeira, né? Também gostava mais da educação física, mas alguma preferência por mais as de humanas ou a coisa mais exata lá dos cálculos? Tem alguma preferência? Bom, eu tô na parte de linguagens, no caso, que é também desenho, música, também gosto de tocar, de Opa. desenhar. Mesmo? Sim. É? Tá aprendendo Sim. um instrumento? Já Eu domina? Sim, já toco faz alguns anos violão. Toca violão, Sim. guria. Como é que a gente não começou a entrevista com isso? Acho que fazem uns 6 anos por aí que eu toco. Mesmo? Sim. Olha só, foi aprendendo com um professor ou em casa mesmo? Não, eu fiz oficina de violão na escola. escola. Na escola. E daí desenho já é mais de família, assim. Sim. É mais de família, todo mundo desenha daí. Tem o traço pro Sim. desenho, que bacana. Sim, é tudo meio que de família, até futebol, futsal. Sim. A mãe e o pai jogavam e daí não tinha como não jogar. Pô, claro que sim. Samara, tu autoriza a gente divulgar uns desenhos teus aqui na tela, mostrar? Sim, Sim, só tem. tem que achar. Tem que achar. E tocando violão, tem alguma gravação? Ah, eu acho que não. mas- Não É, colocou pois é. nada no YouTube. O Thiago tem, eu vou te mostrar um baixão que ele acompanha acho que é o Ahá. Tem do Ahá, né? Pô, tem cada sonzeira aqui que a gente vai desfrutando. Gênero musical, tipo de música que mais gosta e que acaba tocando também. Bom, assim, não tem um assim, eu toco meio que aleatório, assim, o que Mesmo?
só chego e toco ali. Sim, sim. E é sempre bom também aprender vários estilos diferentes. Claro. E essa geração, eu repito sempre, né? Eu vou aprendendo porque eu escuto também do meu pessoal de casa. Vocês não são só do rock, só do sertanejo, só do funk, só vocês gostam de tudo, né? Sim. Caiu no ouvido ali, tá curtindo. Tá Que bacana, Samara. Música, desenho, esporte, que é ir para educação física. Sim. Momento legal da tua vida, posso concluir assim, né? Sim. Bem, de 2 anos para cá não dava nem para imaginar de tudo que aconteceu no fim. Era bem mais calma a tua rotina, bem né? Bem mais calma, não dava nem para imaginar tudo que ia acontecer nesse decorrer, né, desse ano aí. Sim. Aconteceu muita coisa. Sim. E tu, quando veio o convite, tu levou o assunto para casa, certamente. Sim. Hoje me convidaram para participar de uma associação de atletismo, né? Mas tu já veio decidida quando veio o convite do Héctor? Ou ainda ficou uns dias na dúvida, será que é isso mesmo? Ou vou experimentar? Na verdade, eles vieram fazer o convite numa sexta-feira. Eu lembro, daí no sábado de manhã eu já fui para ver como é que era. Daí eu fiquei até hoje. Até hoje estou lá. Sim. Aquilo foi mesmo, né? Era para ti. Era para ser. Chegaram a te oferecer outras modalidades ou foi já específico? Porque eu fico impressionado como é que alguém pode olhar. Por exemplo, eu vou olhar para o Gabriel, né? Que é o assessor de comunicação, olhar assim agora para o biotipo dele. E eu vou imaginar que ele é um baita jornalista, que é o que eu considero, mas imaginar que ele possa ser um bom lateral esquerdo, né, pro São Luís, é difícil. Ali não, foi já praticamente decretado. Essa moça, por quê? Pela estatura, falou em biotipo, mas o quê? Braços compridos, o quê? Eu acho que sim, é que normalmente... Ali, se uma pessoa vai ali, é mais magrinha, alta, normalmente colocam pro salto. Salto, até vou concordar, Tipo assim, a pessoa ali, às vezes, até mais baixinha, rapidinho, vai pra corrida, daí tem corrida curta, mais longa, né, meio fundo. Isso. Assim. Daí, os mais ali, grandinho, altinho, vão pros arremessos. Daí tem essas coisas assim, né? Sim. Tá, quando tu, certamente, né, a gente olha vive o hoje, mas sempre dá uma olhada, né, o que vem pela frente, consegue se imaginar seguindo no atletismo, ou acha que é uma coisa agora para o período de escola e depois entra a universidade no meio e... Bom, eu quero seguir nessa parte. Tu quer seguir? Sim. É porque tem ainda várias competições, né? E também tem competições também na faculdade, né? Que eu acho que não lembro bem certo o nome, mas tem competições na faculdade e daí eu quero seguir nessa parte. Sim. Né? Nem precisa ter essa clareza. Eu é que estou aqui já querendo imaginar, né? A Samara, a gente entrevistou aqui não faz muito tempo um canoísta, né? Que ele contou que o bom era o irmão dele. Ele só ia junto para levar a canoa até o rio. Né? E aí, às vezes precisava, era de 2, né? Sim. Aí ele participava. Né? O Gustavo Selbach. E aí ele veio aqui contar que... Veio contar não, a gente sabe, foi medalha em Olimpíada, né? Foi medalhista, né? Foi ouro em Olimpíada, mas também, né? Como é que começou, Gustavo? Comecei levando o meu irmão mais velho, me fazia levar a canoa, né? Então, nunca imaginava, né? E às vezes as coisas acontecem assim, mas eu percebo assim que tu tem um direcionamento, né? Tu, apesar dos 16, quando a gente fica assim, às vezes com dúvida, tu tem algumas certezas, né? E curte muito, né? Tem que gostar, assim como com o violão, eu imagino, né? Sim, bastante.
Também por causa que essa parte musical, assim, também é de família daí. Os pais, os pais, os avós, tudo tocam, assim, com esporte, assim. E... Eu imagino, tu tem 16, teu pai deve ter uns 38. Mais? Perto dos 50. Perto dos 50, tá bom. E ele é da música? É? Toca ali alguns instrumentos. Mais de um, Mais de um. Que bacana. Então a música em casa, o esporte. Tu tem irmãos? Tenho 3. 3? 3. Pequeninhos? Tenho uma que é mais velha e 2 que são mais pequenos. Sim. E esses, quando chega com as medalhas? Eu fico olhando ali tudo. Ah, que bacana. E essas competições... Tem intervalos dentro de um mês ou às vezes passa quase que emenda finais de semana fora de casa? Na verdade, campeonatos estaduais, eles demoram ali de 3 em 3 meses. Só que também tem as equipes, assim, elas fazem os troféus. Daí quase sempre pega em alguns finais de semana, assim, às vezes... Tu vai no estadual numa semana, na outra já tem um troféu para ir. Sim. Ou tem uma outra coisa no meio da semana, que nem os jogos escolares, né? As isso competições. É muito bacana. Daí, no fim. Sim. Samara, tu chega a acompanhar, tu hoje tem proximidade com nomes de quem são as feras nessas modalidades no Brasil ou no mundo, que tu acompanha, tal dia tem uma competição de arremesso de peso sul-americano, ou uma competição nacional dos adultos, das gurias dessas modalidades. Tu já sabe quem são as bambambãs, assim, no esporte? Na verdade, eu não lembro muito bem o nome delas, porque são de outros países, né, que eu olho bastante. Olha! Mas também tem o Darlan Romani, que é do arremesso de peso, ele é aqui do Brasil, né? Sim. E também Darlan. Darlan. Aham. Daí ele, nossa, muito bom. Certo. E assiste daí, porque hoje está tudo disponível, acaba assistindo e olhando o estilo, tem estilos diferentes das atletas? Sim, na verdade... Tem formas diferentes de se arremessar ou é mesmo força, explosão e que mais? Na verdade, ele tem várias técnicas, assim, né, que envolve, mas tudo tem que ter força, explosão, tudo ali dá um combo e pra sair o melhor, né? Sim. E tu fica assistindo, consegue acompanhar essas competições internacionais? Sim. Até porque quando eu olhando, eu consigo tentar fazer depois. Daí eu olhei... mais ou menos isso. Sim, mas por exemplo, que no momento do arremesso ou no giro, tem diferentes técnicas, porque a gente olha e parece que todo mundo rodopia igual e joga, né? Tem diferentes. Sim, tem diferentes. Até muitos pensam que ali, uns que não conhecem muito bem, pensam que o peso, o disco é a mesma coisa, mas na verdade não é. Não é diferente, até por causa do peso também ser diferente, né? As regras são as mesmas em todas as competições. Não sei se eu estou sendo claro, mas assim como numa Olimpíada pode queimar 2 vezes? Na verdade, acho que estadual não tem muito isso, tipo de... Tem que acertar de cara? Não. É tipo assim, por exemplo, tu pode queimar acho que mais de 2 vezes, eu acho. Sim. Mas só que acaba dando um nervoso ali se tu acaba errando demais, né? Daí, no fim, sempre ali tem onde você queima, não pode passar pra frente, não pode, se tu pisa fora, por exemplo, do setor, queima o arremesso, mesmo se for muito bom. Daí ele queima e não vale. Sim. Voltou a falar dessa questão do nervosismo, né? Que é é algo a ser
melhor elaborado para ter um resultado melhor na prova. Passa pela questão emocional. Sim, bastante. Mexe bastante, até porque tu fica ali, eu tenho que dar o meu melhor. Eu sei que eu treinei, mas e se não der certo? Daí você fica pensando, né? Mas no fim acaba dando tudo certo. Ali se tu se concentra na prova e daí dá tudo certo. E é diferente também de um esporte como então no futsal, que tu tem mais 4 colegas ali, 4 companheiros de time, né? Não recai todo o peso em cima de ti, né? É mesmo tu errando ali, tem outros que podem ajudar, né? Pode salvar ali, mas ali no atletismo é você por você. O que tu treinou, tu vai fazer. Sim. Samara, adorei falar contigo, agradecer a todo o pessoal da Associação Noroeste Runners, Gabriel que veio aqui contigo, quer dizer alguma coisa? Não? Uma foto tua podemos colocar? Autoriza? Ei, Gabriel, muito obrigado, mas eu queria saber de ti ainda se tu acha que o esporte podia ser mais apoiado aqui na cidade. Eu acho que sim, poderia ser bem mais apoiado. Mais apoiado. Até eles já dão uma grande ajuda, mas eles, tipo, como é que eu vou explicar? Sei explicar mais muito pessoas bem. Podiam, mais jovens podiam se envolver nesse sentido. Mais pessoas se envolvendo, eles talvez veriam, né? Teriam, por causa que eles pegam e, tipo, olham mais futsal, essas modalidades que são mais conhecidas, digamos, né? Certo. Daí, mas o atletismo já está crescendo bastante, digamos incentivar assim. Mais modalidades que não são muito aparentemente disputadas, mas que podem gerar interesse em outras gurias, em outros guris da tua idade. Sim, até porque muitos só não conhecem bem o atletismo, né? Assim como eu também não conhecia, né? Mas quando tu conhece ali, tu se interessa e muda totalmente o pensamento até da pessoa. Sim. Tu faz a tua parte dizendo o quanto é legal e te dá toda essa satisfação participar disso. Claro que tem o dia a dia sofrido e que exige, né, uma certa rotina diferente, espalha isso, tem comentado com todo mundo que pode? Sim, bastante, até a família, os amigos ali, eu sempre falo isso, né? Sim. Que nem sempre falo, o esporte muda vidas, né? Muda bastante. Sim. Muitos jovens até estão ali nas drogas e essas coisas assim. E como sempre falam, quando que um jovem atleta vai ser um problema para a sociedade, né? Eu nem ia tocar nesse assunto, até pensei, mas tu percebe isso também? Sim, esporte coloca no caminho do bem? Coloca, bem. Ali tu meio que forma um caráter, né? Tu entende várias coisas que às vezes tu nem conhecia, assim. Ele muda o pensamento realmente. Olha aí. Era isso que eu precisava para hoje. Como é o nome do pai? É Luiz Carlos. Seu Luiz Carlos, meus cumprimentos. E a mãe? É Rosa. Dona Rosa, um abraço para a senhora também. Entrevistei a filhinha de vocês aqui, a Samara dos Santos, com suas medalhas. A Associação Noroeste Runners colocou a Samara no peso, no disco e no dardo. Que tu possa seguir curtindo acima de tudo, se divertindo, né? Mas se der para trazer medalha também, né? Não vai deixar para as outras competidoras, mas acima de tudo, né? Com 16 anos, olhando para um curso de educação física, mas fazendo esporte, tocando violão sempre que possível, tá bem? Muito obrigado por ter vindo aqui na Casa da Terra Vermelha. Eu que agradeço aí a oportunidade, né, de estar aí com vocês e a gente tem que seguir, né? Tem que seguir aí. A gente tem que seguir, é isso mesmo. Cada semana uma entrevista. Samara dos Santos, mais uma guria aqui no
canal, com a edição, toda a produção aqui da Agência Terra Vermelha. A gente se encontra por aí, até a próxima.